tem que ir colocando o pessoal para dentro. Baixa o volume. Já está, não? Já está mal feito. Boa tarde, pessoal. Estou vendo aqui que nós estamos agora com 143 pessoas na sala, 146, eu acho que tem muita gente chegando, né? Mas a gente vai dar início, né, são 14h25, né? Nós vamos dar início aqui à nossa primeira live do Conecta Mais. A ideia é que a gente possa, aqui com a periodicidade de pelo menos, vamos dizer, a cada 2 semanas, a gente possa apresentar as novas ferramentas tecnológicas que nós estamos desenvolvendo. Nós temos muitas entregas para fazer, né, do ponto de vista da automação, né, automatizando rotinas de trabalho, seja na área meio, como seja na área finalística da instituição. Então, a gente está nesse processo agora de finalizando, muita coisa saindo do forno, né, e que a gente quer entregar para vocês, no sentido de facilitar o trabalho, seja dando mais transparência, quanto também dando mais agilidade nos processos da instituição, como também facilitando o trabalho das promotorias e procuradorias de justiça, né? Nesse momento, nessa primeira live do Conecta Mais, nós vamos entregar uma ferramenta que é da área meio, né, que é gerida, um processo que é gerido pela Secretaria-Geral, que é a designação de membros, um processo que a gente sabe que é muito importante para os membros da instituição, é muito importante para a instituição. A gente tem o interesse de automatizar essa rotina, assim como a gente fez na alteração de férias de membros, como a gente fez no plantão, né, nos fluxos, nos processos relacionados ao plantão. A gente automatizou essas rotinas, deixando os processos mais transparentes, como também deixando os processos mais ágeis, mais rápidos e mais automatizados. Então, a gente está aqui nesse momento, né, trabalhando um processo, entregando uma ferramenta extremamente importante, que nós já testamos na primeira unidade regional, né, que é ali a regional do Cariri, e nós já estamos rodando, acho há quanto tempo, Juliana? Desde maio, final de maio. Nós estamos aqui com a Juliana Cronenberg, né, que é a subprocuradora-geral de administração, o Ricardo Rabeiro, que é o nosso secretário-geral, né, a Juliana, até pouco tempo, estava na secretaria-geral, então, né, trabalhou esse processo, trabalhou o início dessa automação, né, trabalhou junto para desenvolvimento dessa automação. O Ricardo também atuou nesse processo, no desenvolvimento desse processo, na automação desse processo. E aí nós temos hoje essa entrega extremamente relevante para fazer para a classe. É uma entrega que vai dar mais transparência ao trabalho de designações, que era algo que os colegas pediam muito, né, que vai dar mais agilidade, e aí que a gente, a partir disso, a gente tenha mais, né, que a gente consiga fazer com que em cada afastamento, as designações ocorram de forma mais rápida e mais ágil, né, evitando, por exemplo, um problema que a gente tinha, que era a promotoria ficar, por exemplo, vaga, sem titular, sem ninguém respondendo, né? Muitas vezes, na ocorrência de um afastamento, de uma vacância, por algum motivo, né? Como, por exemplo, uma licença saúde, uma licença paternidade, uma licença maternidade, muitas vezes a designação não saía a tempo. E, por conta disso, a promotoria poderia passar ali alguns dias sem alguém responsável, sem alguém
né, respondendo por aquela promotoria ou pelaquela procuradoria, e isso acabar gerando um prejuízo ao serviço do Ministério Público e um prejuízo ao cidadão e à sociedade cearense. Então, a ideia é que a gente, com essa nova ferramenta, com essa automação, a gente não tenha mais esses lapsos de vacância das promotorias, que a gente consiga designar com a máxima brevidade o promotor ou o procurador para responder por uma promotoria de justiça ou por uma procuradoria de justiça, né, e a gente, dessa forma, não tenha nenhuma interrupção no serviço prestado pelo Ministério Público. Então, com muita felicidade, com muita alegria que a gente vem entregando essas automações, esses processos, essas ferramentas, essas novas ferramentas. Ao final dessa live, ao final desse momento, que a gente promete ser rápido, né, a gente vai entregar, pelo menos vai dar um spoiler, né, vai falar um pouquinho rapidamente, descrever algumas das iniciativas que nós temos, que nós vamos entregar nas próximas lives do Conecta Mais, e para que vocês tenham uma ideia do que está aí sendo preparado e do que está sendo desenvolvido, que está saindo do forno, né, que vai melhorar muito a instituição e melhorar muito o nosso trabalho. Então, é isso. Né, vou falar um pouquinho agora, vou pedir para a Juliana falar um pouquinho da dor, do que a gente quis, né, resolver, né, com essa ferramenta, e depois disso com o Ricardinho também, qual foi a experiência que ocorreu na primeira unidade regional durante o piloto, que é o teste que a gente fez, já usando para valer essa ferramenta. Então, Juliana, fica à vontade aí para dizer quais são as dores, no que a gente melhorou a partir do uso dessa ferramenta. Boa tarde, Rani, boa tarde os colegas, né? Que bom, tão bom ver tanta gente, né? Ouvindo a gente aqui hoje. Mas, bem, uma das coisas, todos sabem que ano passado eu estava na Secretaria-Geral, né? E um dos grandes problemas que a gente sempre teve na Secretaria-Geral é conseguir colocar promotores em caso de substituição, principalmente substituição decorrente de licenças, né? Então, se já era difícil, às vezes, para o período de férias, a gente conseguir colocar um promotor, para que o promotor que saísse de férias tivesse a certeza e a segurança de que ele saindo, ele saberia quem é o colega que ia ficar lá. Isso ainda era mais difícil quando a gente estava tratando de licença, né? Que é uma situação excepcional em que muitas vezes a gente tomava conhecimento no mesmo dia em que isso acontecia. Então, eu vi aquela aflição da Claudinha, da Ana, da Michele, que são as pessoas que trabalham lá diretamente, tem que ligar para os colegas de um por um, esperar a confirmação do colega, porque a gente tem regras ali, né, nos atos normativos, esperar a confirmação do colega para ir para a próxima chamada, e a gente tem que fazer isso de uma forma rápida, de uma forma transparente, e também, do outro lado, precisando que aquela promotoria estivesse já devidamente ocupada, com as audiências feitas, muitas vezes júris. Então, realmente, se você fosse me perguntar qual é, né, o Ricardo pode até confirmar, qual é a maior dificuldade hoje na Secretaria-Geral, é essa, assim, é com o que a gente lida no dia a dia, de ter que deixar todas as promotorias, independente da situação dos promotores, todas as promotorias ocupadas. E é óbvio que a primeira coisa que a gente pensava é o que a gente pode fazer para melhorar isso, como a gente pode fazer para automatizar isso, né? E desde, acho que setembro para outubro do ano passado, a gente começou esse trabalho com os desenvolvedores que trabalham na Saida aqui com a gente. Eu não posso deixar de ressaltar o trabalho também do Flávio, o colega Flávio, que está lá na Sede Sul, mas que nos ajudou também nesse processo, tanto durante, né, as conversas e o desenvolvimento, como agora no primeiro piloto que a gente fez. A Ana, a Claudinha, né, que trouxeram as informações que a gente precisava ali para desenvolver, e a gente, de outubro do ano passado até hoje, né, até maio, foi quando a gente lançou o primeiro piloto, a gente vem desenvolvendo esse sistema, ouvindo, com muita conversa, fazendo muitos testes, e finalmente, quando a gente sentiu que estava preparado, mais ou menos em maio, a gente colocou esse sistema para rodar lá na região do Cariri, na primeira regional, o Flávio assistindo lá de perto dos colegas, e a gente teve um feedback muito bom, né? É óbvio que um sistema, ele não nasce perfeito, né? É claro que a gente vai melhorando, e durante esse período, mesmo período de teste que a gente fez, a gente já fez melhorias, e tenho certeza que depois de instalados,
de instalada, a gente também vai fazer outras melhorias, mas assim, o que me deixa bem feliz é saber que a gente já pôde colocar alguma coisa no mundo, né? A gente já pôde dar o primeiro passo, né? Que é mostrar para vocês que a gente desenvolveu, e a partir disso que a gente vá melhorando no decorrer do tempo até ter um sistema que atenda totalmente a nossa necessidade. Mas o que eu posso dizer inicialmente é que eu já fico muito feliz por saber que de todas aquelas conversas, de todo aquele trabalho, a gente já conseguiu entregar para o mundo aí, para vocês, alguma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Antes de passar para o Ricardinho, vou falar um pouquinho, só para dizer assim, só para que vocês entendam, né, qual é o ganho que nós teremos, e também aqui na área MEI, em relação a isso, na Secretaria-Geral. Os processos de designação e de substituição, a partir da ocorrência do afastamento, por exemplo, como as férias de um colega, ou mesmo uma licença paternidade, qualquer afastamento que seja das funções, gera uma necessidade, né, até então, de que a Claudinha no interior, e a Michele, ou a Aninha e a Cris na capital, ficavam ligando para os colegas, perguntando se os colegas, né, tinham interesse, tinham condições de assumir determinada promotoria, né, em substituição. Quando o colega, muitas vezes, ele não podia dar uma resposta naquele momento, ela tinha que esperar um pouquinho, e aí depois, né, esperava ali 24 horas, o colega dava a resposta que não podia fazer, substituiu naquela promotoria naquele momento, aí ela ligava para o segundo colega, e depois para o terceiro, para o quarto, para o quinto, né? Muitas vezes ligava para todos daquela unidade, por exemplo, no interior daquela unidade regional, ou na capital da Secretaria Executiva, e não conseguia que ninguém respondesse. Então, ia buscar em outras unidades, em outras secretarias executivas, alguém para responder por aquela promotoria. Isso gerava um período longo para uma solução, e além de um trabalho cansativo, exaustivo, tanto para a Cláudia e para os servidores da Secretaria-Geral, como também para os promotores, né? E uma angústia muito grande na Secretaria-Geral, que não conseguia de imediato que as pessoas indicar alguém, ter alguém para responder para determinada promotoria. E, ao mesmo tempo, sofrendo ali pressões, né, e solicitações, muitas vezes ali do juiz ou do colega que estava tendo que cobrir de forma imediata aquela situação. Então, a gente entende como um ganho muito grande, tal como foi o ganho de substituição de alteração de férias, como foi também o de substituição de plantões. Então, e a gente pretende e tem certeza que essa nova ferramenta vai trazer um ganho muito grande para todos os promotores, promotoras, procuradores e procuradoras, e principalmente para a sociedade. Mas, Carlos, como é que foi aí esse momento da implantação? E aí, primeiro eu vou fazer de desculpas ao Flávio. O Flávio realmente também participou efetivamente, né, do desenvolvimento dessa solução, com todo o seu brilhantismo, todo o seu conhecimento, né, da situação da unidade regional, da primeira unidade regional, e também do processo de implantação. Então, ele é parte importante nesse processo. Queria agradecer a toda a contribuição que ele tem feito e dado, né, à Secretaria-Geral e agora à Subprocuradoria-Geral de Administração. Ricardinho, vai. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Nara, Juliana. Boa tarde aos colegas. Quero também fazer aqui uma saudação especial ao Flávio, por demais já elogiado aqui por todos, mas que também realmente participou desse projeto desde o início, né, da implantação e tudo, e trazendo um pouco aqui da experiência da primeira unidade regional, lá no Cariri. Foi um projeto piloto, né? E com todo projeto piloto, são feitos alguns ajustes nesse caminho, nesse trajeto, né? E ouvindo bastante sempre os colegas da região e melhorando o sistema. E o que eu posso dizer é que a experiência foi muito positiva, né? Muito positiva. Nós ouvimos isso bastante também dos colegas, tanto em termos de celeridade, de transparência, de eficiência do sistema, né? Deixando claro também que não houve mudança dos critérios das designações, né? Os critérios continuam de caráter estritamente objetivos, mas a forma das designações, a celeridade, a automação dessas designações é que veio assim, com uma melhoria extremamente positiva e significante, e que nós temos ouvido, de fato, assim, um feedback bastante positivo dos colegas ali da região do Cariri,
tanto que o próximo passo será, o sistema será expandido agora para outras 4 unidades regionais e também para toda a área civil da comarca de Fortaleza. Quais são elas? São a 2ª unidade regional, a 8ª, Crateús e Tianguá também, Sobral, Crateús, Tianguá e Iguatu. E toda a área civil de Fortaleza, a área civil compreendida a área não criminal, né? Porque praticamente 100 promotorias aqui na capital. Então, nós vamos agora passar aqui a bola para o Dilton, que vai fazer uma apresentação, né, de como funciona a ferramenta, para que vocês tenham essa noção. Lembrando sempre que o nosso lema aqui é melhor o feito do que o perfeito, né? Então, a gente vai ainda, essa ferramenta, logicamente, ela vai passar por processo de aprimoramento. Um deles eu já antecipo, que vai ser a possibilidade do promotor já colocar a pauta de audiências na ferramenta para que o promotor, a pauta de audiências, né, nas férias, por exemplo, que o membro já tem que informar, isso puder ser feito na ferramenta e de forma com máxima automação possível, nós estamos buscando isso, né, para que o colega que vai responder tenha condições de avaliar sobre a possibilidade ou não dele aceitar aquela indicação. Tá? Então, queria que o Dilton colocasse na tela e a apresentação e que ele possa iniciar, e a gente vai aqui contribuindo no que for possível. Obrigado, Dr. Halley. Boa tarde a todos, a todas. Prazer estar falando com vocês aqui, quase 200 pessoas aqui na sala. Maravilha, bom público. Então, a gente vai fazer uma apresentação breve aqui, uma apresentação técnica, mas focada no fluxo de como as coisas vão funcionar, para que vocês tenham uma ideia. E é claro que a gente vai ter outros momentos de aprofundamento, tirar dúvida, da forma como vocês acharem melhor. Olha. Dilton? Está com o mudo ligado. Ah, estou com o mudo ligado. Que pena. Pois tá. Está dando microfonia. Alô? Oi? Pronto, né? Pronto. Tá, joia. Boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Halley, por me passar a palavra. Estava comentando aqui que é um prazer falar com todos vocês, quase 200 pessoas na sala, é um bom público. Eu vou me ater aqui a questões objetivas de fluxo técnico, por conta do nosso tempo, mas nós teremos outros momentos de aprofundamento, de tira dúvida, assim, como cada um quiser aí fazer as suas colocações. Fiquem à vontade também, Dr. Halley, doutora Juliana, doutor Flávio, doutor Ricardo, para contribuir aqui durante a explanação, tá? Vou falar aqui do fluxo, como é que o serviço que nós automatizamos funciona. Tem que ocorrer um afastamento, né? A base dele é a ocorrência de um afastamento, e aqui eu já posso dizer os 2 tipos de afastamento que nós estamos trabalhando, que é o afastamento ordinário, aquele que a gente tem um certo prazo e uma previsibilidade, né? É uma marcação de férias, é um agendamento de uma diária, onde a pessoa vai se afastar para participar de algum evento. E temos os afastamentos extraordinários, que é aquela questão, né? Mais questão relacionada à doença, alguma emergência. Então, o sistema está adaptado para atender esses 2 tipos de afastamento. Então, o afastamento ocorre, automaticamente a equipe da Secretaria-Geral toma conhecimento desse afastamento, né? Aparece para as meninas ali, para a Claudinha e para a Aninha, uma informação. Então, elas vão pegar essa informação e vão iniciar o fluxo automatizado, justamente observando todas aquelas questões do ato normativo com relação à criação da lista, né? O sistema facilita enormemente essa criação dessa lista da substituição. E aqui cabe uma ressalva, já que a gente está iniciando agora em outros locais que existe a figura do membro
do promotor auxiliar, tem aqui uma questão de que, se durante aquele afastamento previsto existir algum membro, né, algum promotor auxiliar, que naquele período não terá nenhuma respondência já programada para ele, automaticamente será ele o designado. E aqui o fluxo já encerra nesse momento, sem precisar caminhar para as outras atividades. No entanto, se não é essa a situação, de acordo com os atos normativos, monta-se essa lista. O primeiro colocado, que é o substituto automático, será designado, e os demais integrantes da lista já são convocados a se manifestarem. Eles já vão saber que existe essa respondência, eles vão ser notificados por e-mail e também pelo WhatsApp para manifestar seu interesse, se ele deseja ou não assumir aquela respondência. Aqui é o grande ganho que a gente tem em termos de tempo, né? Aquele reloginho aqui das 24 horas para a gente resolver o problema. Porque enquanto é feito de forma manual e sequencial, ou seja, as meninas ligavam, entravam em contato pelo WhatsApp, as meninas ali da sede, né? E só falavam com com a segunda pessoa da lista, ou terceiro, em sequência, depois da resposta do anterior, e isso faz com que demore mais. Então, essa questão aqui das notificações todas sendo ao mesmo tempo, facilita para que a gente já saiba a resposta dos seguintes, caso alguém que tem uma prioridade, né, de acordo com o ato normativo maior, ele não queira exercer aquela respondência. Então, a gente já sabe essa situação. Então, seguindo aqui o fluxo, a Secretaria-Geral dispara a notificação para o substituto automático, que é essa raia aqui, onde está aparecendo essa pessoa, e os demais integrantes da lista também recebem a notificação. Então, o que acontece? Algumas situações aqui. Se o substituto automático disser que aceita, porque ele, apesar de ser o substituto automático, nós também estamos perguntando a ele se ele aceita ou não, né? Se ele disser que aceita, ok, problema resolvido, o fluxo se encerra aqui mesmo. Se ele disser que não aceita, ele é instruído a colocar a motivação da recusa dele por ser um substituto automático. No entanto, essa justificativa ela será avaliada pela SEGE somente se nenhum outro integrante da lista disser que quer fazer a respondência, né? Assumir a respondência. Então, aqui, ó, nesse caso, se existir uma recusa, aí os demais integrantes da lista vão dizer se querem ou não. Se aquele primeiro que disser que quer, primeiro em ordem, não é o primeiro em agilidade como é atualmente o serviço do plantão, né? Aqui não, é de acordo com a ordem prevista no ato normativo. Então, quando existe esse aceite, a gente faz automaticamente as designações. O primeiro lugar, que era o substituto automático, tem a sua designação só para o primeiro dia, e no caso, se for um afastamento ordinário, né, que tem tempo, né, um afastamento futuro, nem mesmo para o primeiro dia, esse substituto automático assumirá. Quem vai assumir já é a pessoa da lista que aceitou. A diferença para o afastamento extraordinário é justamente essa. Quando é aquela coisa emergencial, o primeiro substituto que aparece lá, que é o substituto automático, automaticamente ele será designado para as primeiras 24 horas, justamente por conta da situação emergencial. Tá? E aí, nesse caso, ele é, inclusive, designado como um membro para auxiliar aquele promotor, porque, como é uma emergência, naturalmente, muitas vezes esse promotor não vai ter tempo de entrar no portal para dizer que está se afastando por uma licença médica ou lançar o atestado médico dele ali. A gente sabe, a administração sabe, que essas situações emergenciais são mais complicadas de fazer esse registro formal. É tanto que é dado um prazo formal de até 5 dias para que esse afastamento seja registrado no sistema, certo? E aí o sistema está preparado para isso também. Quando esse afastamento, de fato, é lançado no sistema, aí o serviço automatizado já faz todos os ajustes em relação às designações, transformando uma designação inicial que era para auxiliar em, de fato, respondência, e também trabalhando os tempos, tá? Os períodos de respondência.
E aí o sistema, ele preza pela transparência e pelas notificações, né? Então, são notificados por e-mail e notificados pelo WhatsApp, todas as partes envolvidas, né? O membro que está se afastando, o membro que vai ser designado automaticamente e todos os demais componentes da lista. Então, nesse caso aqui, é o e-mail de notificação ao substituto automático. Ele toma conhecimento aqui exatamente do que é que está acontecendo, qual é o período de afastamento, né? Qual é a promotoria que ele vai assumir, e é dito para ele também que ele pode acessar o portal de serviços e manifestar o interesse em continuar com a respondência que ele acabou de receber, ou negar, né, dizer que não pode ou que não tem interesse de assumir. Alguém quer fazer alguma contribuição? Posso seguir? Pode continuar. Pode continuar. Pois não. Então, aqui é um exemplo de e-mail. Toda vida que eu mostrar um e-mail, lembrem-se que também essa informação está indo pelo WhatsApp. Vocês não precisam estar ligados ali no e-mail, né? O WhatsApp também vai receber exatamente o mesmo conteúdo, inclusive com o link. Quando você clica no link que vai aparecer lá na sua mensagem no WhatsApp, ele já te leva para a tela do portal onde você pode manifestar interesse. Tá? E exatamente essa tela aqui, que eu não vou me ater a ela, só para dizer que a Olímpia, nossa assistente assistente virtual, recebe também uma cópia desse e-mail e transfere para o WhatsApp do interessado. Aqui um outro exemplo de e-mail, que é a notificação para cada integrante da lista, de acordo com os atos normativos, assim como o substituto automático recebeu dele, os demais integrantes recebem. Em resumo, dizendo o seguinte: olha, está acontecendo esse afastamento, nós vamos atribuir a respondência para o primeiro substituto, mas caso ele não queira, nós queremos saber se você gostaria de assumir essa respondência, porque se ele não quiser, a gente já vai ter ali, ter ganho esse tempo e já fazer a designação de forma mais ágil. Aqui é a tela do sistema, tá? Quando o substituto automático recebe aquela primeira notificação, ele pode chegar na tela do sistema, aqui no sistema, no portal de serviços, tá? Mesmo local lá, onde tem o serviço de plantão, serviço de férias, vai ter um serviço onde tem lá, manifestar interesse, pois não. E é importante dizer que vai o link por e-mail e pelo WhatsApp, para que a pessoa já acesse diretamente a tela. Exatamente. Na hora que ela clicar no link, ela já vai cair nessa tela aqui, do portal. Então, aqui no caso, é a tela do substituto automático para ele dizer se tem interesse em exercer aquela respondência ou não. Caso ele diga não, ele vai ter que colocar a motivação e pode, inclusive, anexar algum documento. Como eu falei para vocês, essa justificativa só será analisada pela Secretaria-Geral caso nenhum integrante da lista aceite fazer a respondência, né? O que não poderia deixar a promotoria sem ninguém. Aqui o formulário para manifestação do substituto automático e também dos demais integrantes. Ou seja, aqui na parte de cima, vocês vão ver essa parte da tela quando vocês forem designados como primeiro substituto automático. E vocês vão ver essa segunda parte da tela quando vocês não forem o substituto automático, porém estejam dentro da lista, né, que foi montada de acordo com os atos normativos, para manifestar o seu interesse, dizendo se quer ou não quer. E aqui, inclusive, vem a motivação, aquele afastamento em virtude de férias, ou em virtude de alguma outra, aqui, de acordo com o tipo do afastamento, vai aparecer aqui nessa tela. Eu vou só passar mais alguns slides aqui, aí eu já começo a passar a palavra aí para quem estiver levantando a mão, tá? Só um instantinho. Bom, como eu falei, né? Se o substituto automático não quer fazer aquela respondência, aí ele diz não, aqui não possui interesse, aí o campinho justificativo aparece de forma obrigatória para ele escrever, e tem um campo, não é obrigatório, mas a gente deixou um campo em anexo para ele acrescentar algum documento, né? Porque às vezes aquele documento vai embasar, inclusive, a justificativa que ele está colocando. Tá certo? Aí aqui, ó, ao final do prazo das 24 horas, a designação seguirá conforme o interesse dos membros da lista. Então, a promotoria e o membro afastado são notificados por e-mail para saber qual membro irá substituir. Ou seja, aqui a gente já rodou o processo, nós já sabemos quem de fato vai
assumir aquela respondência. Então, a gente tanto manda a notificação para o membro afastado e também para a promotoria tomar conhecimento de quem é que vai assumir aquela respondência. Aqui eu vou fazer uma pausa, doutor Halley e demais, para a gente ver se tem alguma pergunta. Tem alguém? Vamos deixar as perguntas nesse momento no chat, depois a gente trata. Continua, porque aí está Posso continuar? Tá jóia, então. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui já é outra notificação, né, reforçando novamente, todos os e-mails também são enviados pelo WhatsApp. Vocês vão tomar conhecimento pelo WhatsApp também. Aqui essa notificação é feita para os membros que manifestaram interesse, contudo, a designação será exercida por outro membro. Ou seja, vocês receberam um e-mail, disseram que tem interesse, no entanto, alguém que estava na lista de ordem, né, dos atos normativos, alguém que estava acima de você, também disse que queria. Então, a respondência vai para ele e não para você. Mas aí a gente manda um e-mail também falando dessa ocorrência. Ou seja, reforçando a questão da transparência, né? E aqui, esse outro aqui, a notificação ao substituto automático que recusou e outro membro aceitou. Tipo assim, para tranquilizar aquele substituto automático que no início do processo disse que não está com condições de exercer aquela respondência. Então, através da automação desse serviço, a gente conseguiu outra pessoa para assumir essa respondência. Nós estamos avisando a ele, olha, a sua respondência que seria exercida por Vossa Excelência, por conta da substituição automática, de fato não precisará acontecer porque nós encontramos outro membro que manifestou interesse. Aí aqui, esse outro aqui, notificação ao substituto automático de auxílio em decorrência de afastamento extraordinário. Aí isso aqui já é aquela questão que eu falei para vocês do afastamento extraordinário em virtude de alguma emergência, né? Então, é muito parecido, mas não é igual, né? Só para dizer que é uma designação de auxílio e não de respondência inicialmente. E aqui aquela situação que nós não queremos encontrar, mas se ela ocorrer, nós também estamos preparados para agir, que é quando o substituto automático diz não, não quero, não posso exercer a respondência, e todos os demais integrantes da lista também disseram não, que não podem exercer, tá? Aí essa situação vai para a Secretaria-Geral, para a Secretaria-Geral analisar aquela justificativa que o membro colocou, aquele que é o substituto automático, para deferir ou indeferir a justificativa, né? No caso do indeferimento, de fato, vai ter que ser o substituto automático a realizar aquela respondência. E no caso do deferimento, aí cabe à Secretaria-Geral decidir rodar o fluxo novamente por mais 24 horas e buscar um outro substituto, colocando outras pessoas na sequência da lista, de acordo com os atos normativos, ou designar de alguma outra forma para resolver a questão, tá certo? Vale lembrar aqui, eu acho que eu não falei, o substituto automático, ele recebe aquela notificação e ele é dito a ele para ele manifestar o interesse. Caso ele não manifeste, nem que sim, nem que não, nesta situação o sim é tácito, tá? Então, nas 24 horas, se o membro substituto automático não disser não, quer dizer que tacitamente ele está dizendo sim, tá certo? Então, a respondência integralmente será exercida por ele. Mas a gente pede que mesmo o substituto automático, sabendo que ele quer, que ele não deixe sem a resposta, né? Por quê? Porque na hora que ele responder sim, a gente já encerra o processo e aí não precisa mais os outros manifestarem interesse, entendeu? Aí aqui mais uma notificação para cada integrante da lista, né? Informando aqui, inclusive aqueles que ou disseram não ou não se manifestaram. E aqui, já chegando mais no final da minha fala, é a questão dos afastamentos extraordinários, que a gente já explorou, que é só uma questão que a gente realmente quebrou bastante a cabeça, né? Doutora Juliana, doutor Flávio, doutor Ricardo, inclusive o doutor Halley também participou de várias discussões de como era que a gente ia resolver essa questão, e nós chegamos aí a um entendimento que no início daquele afastamento, já que a gente não tem
ainda o registro formal, a gente vai colocar as primeiras 24 horas, né, aquele primeiro período ali de até no máximo 5 dias, na prática é um substituto, mas a gente vai formalmente colocar como uma designação de auxílio. Por quê? Porque como a gente não tem o afastamento formal registrado, a gente não pode ter dois titulares, né, duas pessoas responsáveis pela mesma promotoria, mas nós podemos ter um responsável e o auxiliar. Como o responsável não se afastou formalmente, inicialmente a gente põe um auxiliar e em seguida todas as designações são ajustadas conforme o registro formal do afastamento. E aqui, só para falar para vocês que nós já estamos também trabalhando na criação da pauta de audiência, para que o membro afastado ele consiga, através desse sistema, lançar de forma fácil a sua pauta de audiências e automaticamente essa pauta de audiência seguirá para o membro que será o substituto dele, assim como para a própria corregedoria, evitando aquela questão do PGA, né, que hoje vocês são é um requisito obrigatório para que vocês façam, né? E assim como essa funcionalidade que está em desenvolvimento, também está em desenvolvimento a possibilidade da gente pegar um mesmo afastamento, que seja maior, digamos assim, e quebrar em partes, né? Em vez de ser obrigatoriamente um membro que assuma todo o período, que a gente possa ter membros diferentes respondendo por pedaços desse afastamento maior, se assim for necessário, né? De acordo com a ordem de preferência. Acho que era isso, doutor. Ok, doutor Halley, doutora Juliana, doutor Ricardo, doutor Ok, Flávio. Dilton. Obrigado, Dilton. Pessoal, tem alguns pontos de aprimoramento, como esse em relação à colocação, à inclusão das audiências, dos compromissos, né, da pauta já prevista, né, na ferramenta, exatamente porque isso é um critério importante de análise por parte dos membros, se podem ou não assumir aquela substituição. Tá? O que a gente fez, a ferramenta foi desenvolvida com as regras que existem hoje, ainda a gente percebe algumas necessidades de melhora dessas regras, mas a gente não quis, nesse momento, fazer nenhuma mudança nas regras já existentes, exatamente para que a gente tivesse uma mudança, uma implantação da ferramenta de forma mais tranquila, sem muitos traumas, sem muitas dificuldades, mas a gente sabe que há, sim, a necessidade de aprimoramento das regras hoje existentes, né? Tem algumas coisas que a gente vai precisar avançar, como, por exemplo, e aí é algo que a gente pensa em fazer, como uma maior democratização das respondências também, né, para que todos, né, tenham uma possibilidade de responder, né, de ter essas designações, lógico, para quem tem interesse nessas respondências, mas são coisas que a gente deixou para o segundo momento. Tá? A gente teve agora, lá na Regional do Cariri, ouviu muitas sugestões também, já que eles já tiveram a implantação, já está funcionando para valer essa nova ferramenta nas designações de substituições da regional. Ocorreu de forma muito tranquila, tanto é que nós tomamos a decisão, a partir disso, de implantar em mais 4 unidades regionais e metade das promotorias da capital. Nós vamos fazer duas salas, foram criadas 2 salas, que vocês vão poder entrar, elas estão aí, vão ser colocadas no chat, né, do Teams. Tá? Tá. E aí onde a gente vai poder tirar as dúvidas, né? Vai ser uma sala para a capital, outra sala para o interior, né, para as regionais do interior. Então, assim, prioritariamente a gente pede que não deixem de entrar os colegas que vão ser atingidos, né? Vão ter a implantação já desde logo, a partir da próxima semana, a gente já quer implantar nessas 4 unidades regionais e nas promotorias, vamos dizer assim, não criminais de Fortaleza. Então, eu queria pedir aos colegas dessas áreas que não deixem de entrar nessas salas, para que vocês tenham realmente tirem as dúvidas e aí não sejam surpreendidos na próxima segunda-feira com essas notificações, com essas informações e com esses pedidos
de designação, tá? Então, de manifestação sobre as manifestações. Harley, assim, é lógico que a gente vai, como a gente fez no piloto lá, na primeira regional, que a gente vai dar todo o suporte, né? As dúvidas, vocês podem entrar em contato com a própria Ana, com o Ricardo, comigo, o Dilter, que também vai estar acompanhando, a Cláudia. Mas é importante que vocês já interajam, né? Porque a gente só vai saber se está ok, se está funcionando a partir dessa interação. Então, vocês vão começar a receber os WhatsApp, os links. Então, essa resposta precisa ser pelo sistema e não mais pelo telefone, para que a gente possa, de fato, testar se está ok ou não, se está funcionando ou não, e principalmente acolher as sugestões, ouvir, fazer os melhoramentos. Então, assim, a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, quando isso estiver funcionando, vocês vão começar a receber aí os WhatsApps, e é importante que vocês interajam lá. Lógico que as dúvidas a gente está no ponto ali para tirar, mas é importante que a interação seja a partir daí com a ferramenta, porque só assim a gente vai conseguir evoluir rápido, né? E aí expandir para o restante das outras regionais, expandir para a Fortaleza todo, e testar com todo mundo, mas é importante que essa interação, a partir da próxima semana, ela seja realmente na ferramenta. Como eu disse, a gente faz essa implantação em fases, né? Primeiro uma regional grande, como foi a regional do Cariri, tá? A primeira unidade regional, e agora a gente resolveu, ter visto o sucesso da implantação na regional do Cariri e alguns aprimoramentos que foram feitos, a gente resolveu fazer a implantação em mais 4 unidades regionais e na metade das fronteiras de Fortaleza. Esse é um desafio, né, para todo mundo, para a Secretaria-Geral, para quem desenvolveu o sistema, né, para o Ricardinho aqui, como secretário-geral, né, para o Flávio e para a Juliana, que dão esse apoio também, mas a gente acredita que as coisas vão ocorrer também tranquilamente. Logicamente que as dúvidas são normais, né, que as dificuldades vão ocorrer e a gente vai, com tranquilidade, resolver cada dificuldade, cada problema, tirar cada dúvida, para que a gente possa ter isso, essa mudança, que é para melhor, que é para melhorar, para tornar mais transparente, para tornar mais dinâmica essa respondência, para ter um contato mais automatizado, mais profissional, né, entre a Secretaria-Geral e vocês, mas a gente quer que isso seja o mais tranquilo possível, né? Como eu disse anteriormente, no início da minha fala, né, eu vou mencionar aqui algumas das ferramentas que vão ser, né, tratadas nas próximas lives, do Conecta Mais, tá? Para que vocês já vejam aí quanta coisa tem para entregar ainda, né, nas próximas semanas, né? Nós temos o cadastro de peritos, que vai ser uma ferramenta também automatizada, onde a gente vai disponibilizar para a sociedade, para os profissionais, né, contadores, engenheiros ambientais e outros profissionais, outras especialidades, vai disponibilizar para que eles façam um cadastro, apresentando a documentação, de forma que a gente identifique na necessidade de uma perícia dentro da instituição, que a gente consiga identificar e possa buscar um profissional adequado para a realização, para a gente contratar e realizar aquela perícia, que vai auxiliar na nossa atuação extrajudicial. Para além disso, nós vamos também disponibilizar uma ferramenta que vai nos ajudar nos acordos de não persecução penal. Essa ferramenta está sendo desenvolvida, né, junto ao LINO, ao Laboratório de Inovação, coordenado pelo Porto. Esse trabalho, eu acho que vai ser muito bacana. Nós vamos usar a IA para verificar a elegibilidade de cada caso, daquela situação em concreto, para a ANPP, e vamos fazer também, para além disso, a sugestão de uma proposta de ANPP e uma minuta de acordo do ANPP. Nós temos também, para além disso, a Secretaria Virtual vai ampliar o seu trabalho, a Secretaria Virtual que hoje já trabalha com os arquivamentos dos procedimentos policiais, inquérito policial e PIC, ela vai também agora atuar nas intimações para os acordos em ANPP e, para além disso, para os arquivamentos dos procedimentos extrajudiciais cíveis, notícia de fato, inquéritos civis públicos. Nós temos também, nós vamos lançar ainda os sumarizadores. Nós temos hoje já o sumarizador criminal, o sumarizador de família, trabalhando e finalizando o sumarizador do 2º grau, da 2ª instância. Para além disso, o sumarizador do patrimônio público, que nós vamos iniciar o trabalho em relação a eles.
E, para além disso, as minutas. Eu acho que o grande entrega da área finalística nesse momento é a minutagem de peças, né? Que a gente está trabalhando já, tem um grupo de promotores, estou vendo a Júnica aqui, que está também nesse trabalho, fazendo trabalhando junto no desenvolvimento dessa ferramenta. A gente já está trabalhando com a minuta de peças de família por parte da nossa Olímpia, a nossa inteligência artificial, e a gente vai ter aí em breve, daqui a algumas semanas, essa entrega daqui no Conecta Mais, uma ferramenta nossa, né, da instituição que vai elaborar peças de família, e depois, logicamente, nós vamos trabalhar com as nossas outras áreas de atuação. Né? Estamos construindo e desenvolvendo diversos agentes de inteligência artificial no Copilot. O nosso Centro de Apoio e Defesa do Patrimônio Público já entregou lá no Cariri 6 novos agentes de inteligência artificial que vão ajudar bastante no nosso trabalho, e em seguida nós vamos, nosso compromisso é que quando chegássemos a 10, a gente faria um Conecta Mais entregando essas novas ferramentas. Então, nós temos aqui, né, várias outras iniciativas, mas eu vou ficar nessas para que a gente, né, deixe um pouquinho também dessa curiosidade em todos vocês, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos, queria dizer da nossa alegria e felicidade de fazer essas entregas, são momentos importantes para a instituição avançando, né, com o uso dessas novas ferramentas tecnológicas, automação, robotização, inteligência artificial, né, IA generativa, que isso é o que hoje está aí todo mundo falando, e realmente ela tem uma capacidade de transformar o nosso trabalho, de melhorar o nosso trabalho do Ministério Público, e a gente está, assim, antenado com essas mudanças. Então, queria agradecer a todos vocês e que a gente possa, né, a partir dos próximos Conecta, né, conseguir entregar, né, mais ferramentas, melhores ferramentas, inclusive, para que a instituição consiga entregar mais e melhor para a sociedade. Esse é o nosso intuito. Vou pedir a vocês que entrem nas salas agora. Na verdade, tem 5 minutinhos. 5 minutinhos. Porque nós vamos chegar. A Juliana vai ficar com o pessoal da capital e o Ricardinho vai... Eu e a Juliana vamos ficar na capital, e o Flávio vai ficar com o pessoal da... Pronto, então nós temos 2 salas, uma sala para o pessoal da capital e uma sala para o pessoal do interior. Juliana e Ricardinho ficam com o pessoal da capital, e o Flávio, junto com o Dilton, vão tirar aqui. Que como é a orientação. Eu acho que ele vai aparecer, vai as salas agora. Está no chat. É só vocês entrarem aí, apertar aí, está aparecendo para vocês as salas. E aí é ingressar, tá bom? É só apertar ingressar na capital do interior. Então, muitíssimo obrigado, pessoal, e uma boa tarde a todos e a todas, tá? Até logo, pessoal. Até mais. 5 minutinhos.